Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouvia falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Escolástica, que foi a irmã de São Bento. São Bento fundou a ordem dos beneditinos. Santa Escolástica, ela foi a fundadora das beneditinas, junto com São Bento. Ela nasceu em Núrcia, na Úmbria, Itália, cerca do ano 480. Juntamente com seu irmão, consagrou-se a Deus e seguiu para Cassino, onde morreu por volta do ano 547. Pouco se sabe da vida de Santa Escolástica. Até hoje não encontrei uma biografia dela, ainda mais que ela era uma beneditina que vivia do escondimento. Mas o que se conta como ponto assim marcante na vida de Santa Escolástica foi aquele encontro que ela teve com São Bento. Era numa noite, os dois estavam lá conversando e falando das coisas de Deus. E já estava tarde, então São Bento falou para a sua irmã que era melhor ela voltar, que já estava na hora de ela voltar para o mosteiro. Santa Escolástica estava tão imbuída daquele momento que ela não queria, mas Bento convidou, disse que ela precisava voltar. Ela então se recolheu em oração. E naquele momento que ela se recolhe em oração, vem uma tempestade e começa a chover. E choveu muito, e aí eles continuaram a conversa. E claro, depois ela retorna para o mosteiro e, passados ali uns dias, ela morre. E conta-se, na tradição, que depois da sua morte se viu uma pomba subindo assim para o céu. Peçamos a Santa Escolástica que nós possamos viver com alegria a vida cristã e pedir a Deus a graça de nós nos preocuparmos com as coisas de Deus e nos alegrarmos com as coisas dele. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, do versículo 53 até o 56. E Marcos continua mostrando para todos nós Jesus que está nessa atividade constante, Jesus que está na barca, Jesus que atravessa o mar, Jesus que vai de um lado para o outro e a multidão vai atrás dele e as pessoas o levam para que ele possa curar, e Jesus cura um, cura outro, os demônios são expulsos. Aqui no Evangelho até diz que colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Todos quantos tocavam ficavam curados. Esta é a ação de Jesus. Jesus está ali mostrando a sua bondade, o seu amor para conosco.
Mas hoje eu queria me deter um pouco na primeira leitura, porque a primeira leitura é do livro do Gênesis. Gênesis, que é o livro da origem. Então, se você quer saber como é que todas as coisas passaram a existir, é só ler o livro do Gênesis que nós vamos entender. Ainda mais neste mundo que nós vivemos, onde o materialismo tem imperado, o secularismo, as pessoas já não creem em Deus. Nas universidades é falado que o mundo foi criado a partir do Big Bang, houve uma bomba, um estouro aí, e a partir disso todas as coisas do universo começaram a aparecer. Mas como que as coisas iriam acontecer, iriam aparecer, se não tivesse alguém, um ser que pudesse ter dado início a todas essas coisas? É preciso que nós entendamos isso. As coisas elas não surgiram do ocaso. Alguém criou. Santo Tomás de Aquino nos deixa bem claro isso, que existe um motor, algo que principiou todas as coisas, que levou tudo ao princípio. Mas teria que ser algo, um ser, que criou todas as coisas e que já existia por toda a eternidade e que ninguém o havia criado. Essa é a definição que nós temos de Deus, para ficar muito claro para todos nós. Então, ele é o princípio de todas as coisas. Sem ele nada foi feito. Tudo foi feito por meio dele e ninguém o fez, ninguém o criou. Então vamos imaginar a Santíssima Trindade. Deus. E ali só Deus. Ele e mais ninguém. E a partir de um determinado momento, Deus resolve criar outras coisas através da sua palavra. Essa palavra, o verbo, que é o próprio Jesus Cristo, que nós vemos no capítulo 1 do Evangelho de São João, aonde vai nos trazer justamente isso. Tudo foi feito por ele. Sem ele nada foi feito. Tudo passou a existir por meio dele. É impossível, meus irmãos, que nós acreditemos nessas histórias, e a história com letra minúscula, para dizer que é fantasia desses professores, desses ateus, desses filósofos ateus, que dizem que Deus não existe. Se Deus não existe, meus irmãos, nós estamos numa situação muito difícil, porque se Deus não existe, nós também não iríamos existir. Porque eu não tenho o poder de criar as coisas. Eu não tenho o poder de dizer faça isso, faça aquilo. E as coisas passam a existir. É preciso que isso fique bem claro para nós. É preciso que tenha alguém que tenha feito isso. E esse alguém nós damos o nome de Deus. Então, nesse capítulo 1 do livro do Gênesis, o que é nos mostrado é justamente isso. E é lindo esse capítulo 1. Claro, eu não vou ler tudo, mas eu peço que depois você leia, para que você tenha um coração agradecido. No princípio, Deus criou o céu. Esse céu que nós enxergamos aqui, lindo, azulado, e a terra, o céu
e terra. A terra estava vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. É importante, meus irmãos, que as coisas passam a existir, como eu disse antes, através da palavra, o dabar. Deus fala e a coisa se faz. Faça-se a luz e a luz se fez. Essa luz que nós vemos aí, meus irmãos, está aí. Foi Deus quem criou. E a luz de Deus chamou dia e as trevas noite. Eu vou falar de novo. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. No primeiro dia foi isso que aconteceu. Deus criou a luz e ali veio a escuridão também, as trevas. E Deus separou, dividiu e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo da que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. É importante notar, meus irmãos, que nada dessas coisas existiam. É a partir da palavra, é a partir do momento que Deus diz faça, as coisas começam a existir. As coisas só passaram a existir porque Deus já existia e ninguém criou Deus. Porque se alguém tivesse criado Deus, tivesse uma força maior, um ser maior que criasse o Deus que nós adoramos, então esse Deus que nós adoramos, ele deixaria de ser Deus. Você compreendeu? Então, nada o criou. Ele é o Deus único e verdadeiro. E aí, continuando, houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra e o ajuntamento das águas, mar. Esse mar que nós contemplamos, que nós vemos, que as pessoas ficam admiradas quando vê aquelas ondas que vêm para lá e para cá. O mar que fica cheio, depois esvazia. Que mistério, meus irmãos. Tem hora que ele está lá na frente, tem hora que aí depois já vem para cá, ele enche de novo, está lá, depois volta. Mas que coisa maravilhosa. É um mistério. E Deus viu que era bom. E é importante notar que sempre que Deus cria, ele observa e ele diz: é bom, é maravilhoso. Deus criou o mar, criou a terra. Aí Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a espécie, que tenham nele sua semente sobre a terra. Olha só, da árvore os frutos, né? Aí vem as sementes que nos dão o fruto, que irão também nos alimentar. E assim se fez.
e a terra produziu vegetação e plantas que trazem sementes segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Aí Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas e os dias dos anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e ilumine a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, olha aqui Deus falando do sol, e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas, aqui está a lua. Esses dias agora eu levantei bem cedo, como é de costume, para rezar. Graças a Deus, ali na casa onde eu moro, tem um espaço assim no meio que é aberto. Aí eu olhei para o céu, aí eu vi ali as estrelas. Aí eu apaguei as luzes, as estrelas resplandeceram mais ainda. Que coisa bonita, meus irmãos. Infelizmente, as pessoas que hoje moram na cidade, por causa das luzes, artificiais, não se tem esse prazer, essa alegria de contemplar as estrelas no céu. Mas quem mora na roça, eita, de noite, aí à noite vê a lua, aquela lua bonita, aquela lua linda, ainda mais quando vai chegando a noite e ela vai aparecendo. Às vezes a gente olha assim, a gente vê aquela bola grande, aquela luz bonita. Durante o dia, a gente vê o sol que clareia todas essas coisas. Meus irmãos, isso foi criado por Deus, não foi do acaso, não. Imagina, aí de repente lá, sem mais nem menos, aconteceu uma explosão, aí a lua apareceu, foi para lá, o sol foi para lá, não tem cabimento, né, meus irmãos? Não tem cabimento. As coisas, elas foram criadas na ordem e não na desordem. Continuando, façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E aí nós vamos vendo, né? Quando o sol se põe, fica a noite. Quando o sol ele aparece, ele nasce, aí já é dia. E aí nós vamos contando os dias da nossa vida, meus irmãos. Os dias da nossa vida. Os nossos dias estão contados. Desde quando nós nascemos, nós começamos a contar o nosso caminhar para Deus, a nossa ida para Deus. É sol, lua, dia, noite, e vai se contando até o dia em que Deus nos chamar. E assim se fez. Deus fez os grandes luzeiros, o luzeiro maior. Eu já li, mas vamos ouvir de novo. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Amanhã nós veremos o resto. Mas eu queria que hoje você parasse em alguns momentos do dia e contemple esse céu maravilhoso. Medite sobre essa questão do dia e da noite, da água do mar, da terra, das árvores com seus frutos
Dá uma olhada ali na árvore e veja se tem algum fruto, alguma semente que está brotando, algum fruto que vem. Ou se não, aí na sua própria casa, se tem frutas, agradeça a Deus. Hoje é um dia de agradecimento, de louvor a Deus por ter criado todas as coisas, por ter criado você. Mas por enquanto, nós ainda não chegamos na parte da criação nossa. Vai chegar. E é o bonito de que tudo que Deus criou, Ele criou pensando em você, pensou criando em mim. Deus criou o mar pensando em mim, pensando em você. Deus fez a noite e o dia para que à noite nós pudéssemos descansar. E no dia nós pudéssemos deslumbrar e viver todas essas coisas que Ele nos deu. Nós temos um Deus, meus irmãos. E é esse Deus que no Evangelho está ali curando as pessoas. Deus não nos criou para ficar doente, mas depois nós vamos ver no capítulo 3, quando chegar a parte que fala sobre a entrada do pecado no mundo, aí nós vamos ver que esse mal nós mesmos criamos. Não era para isso ser dessa forma. Aí o salmo de hoje diz assim: alegrem-se o Senhor em suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. A terra vós firmastes em suas bases. Ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Fez brotar em meio a vós, em meio aos vales, as nascentes que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tenhamos neste dia uma alma agradecida. Agradeçamos. Vamos louvar, vamos bendizer. Bendizer a Deus pelo calor, bendizer a Deus pelo frio, porque em alguns lugares no hemisfério norte está em tempo de frio. O hemisfério sul, onde nós estamos, está no tempo de calor. Agradeçamos. Tudo foi criado por Deus. E Deus criou e viu que era bom e criou para o nosso bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E Deus viu que era bom.